Olá, como estás? Tudo bem com você? Olha, bem-vindo a mais uma aula que eu vou ensinar para você sete perguntas essenciais, básicas, que todo mundo que quer falar espanhol precisa saber. Olha só, e eu não vou só ensinar a pergunta aqui, como é que faz a pergunta, também vou dar a resposta, uma resposta padrão para as perguntas. E quer mais? Eu vou ensinar as perguntas de duas formas. Forma formal e informal, tá? Informal é usando o tu ele pode ficar oculto na pergunta, isso é para você tratar um amigo, uma pessoa com mais intimidade, tá? Usando a forma informal. E a forma formal é com os te significando o senhor e a senhora, também os pronomes pessoais, eles podem ficar ocultos na pergunta. Vem comigo, hora de você pegar o seu caderno e mandar muito bem em castelhano. Então vamos aprender 7 perguntas, formal e informal, e também resposta padrão. Primeira, vamos lá então, pergunta básica. Como estás? Como estás? Significa como você está. Esse estás se refere a tu, a forma informal. Como estás? Tu. Só que, como eu disse, você pode ocultar aí o pronome tu. Como estás? E muito bem, e como é que eu faço a pergunta para a forma formal? Simplesmente, isso nós vamos ver ao longo aqui da aula, você vai retirar o S do final do verbo e ela fica formal. Como estás tu, como a gente viu, e formal, como está. Como está? Oculto, usted. Como está usted? Como está? Vale. Resposta: estoy bien. Estoy más o menos. Estoy mal. Segunda, vamos lá. Como te llamas? Como te llamas? Aí vem do verbo llamar-se, do verbo chamar, que é um verbo reflexivo. Por isso eu tenho que colocar esse te, indicando também a forma informal com tu. Então vai ser sempre assim, sempre a forma informal e depois a formal que eu vou dar aqui na aula, tá certo? Então, te llamas, verbo termina com S, indicando tu, e também esse te indicando a forma informal. Formal é como se llama. Como se llama. A gente passa o T para o C, tá? Que é o reflexivo, e tira o S, já como eu expliquei na primeira pergunta. O T nunca vai com S, a forma formal nunca tem S, certo? Respondendo, me llamo Rodrigo. Terceira pergunta agora para eu descobrir de onde a pessoa é. Como é que eu faço isso em espanhol? Simplesmente use o verbo ser, o verbo irregular. Olha só, com a forma informal. De donde eres? De donde eres? O tu está escondido aqui. De donde eres tu? De donde eres? E a forma formal, né? Então, nós vamos falar assim. De donde es? De donde es? Exatamente. Eres é para o tu e o es é para os te. É formal, hein? Cuidado, o es não é informal. E uma coisa importante também, hein? O E fechado. Você não vai falar es, você vai falar es. De onde es? Responde assim, um verbo ser. Eu sou de São Paulo, sou de Brasil. Quarta pergunta, quero saber onde a pessoa mora. Donde vives? Donde vives? Onde você mora? Lembrando que o tu sempre termina com S aí, tá? Verbo informal, indicando aí com S. E a forma formal, simplesmente tira o S. Donde vive? Donde vive, certo? E uma coisa importante, som do V, tal, sempre falo nas minhas aulas, é som de B em espanhol, tá? Donde vives? Donde vive. Responde, vivo em São Paulo. Vivo em Argentina. Quinta pergunta. Agora eu quero saber quantos anos tem a pessoa. Vamos lá. Quantos anos tienes? Quantos anos tienes? Quantos anos você tem? Formal, você já pegou aqui, né? Só tira o S. Quantos anos tiene? Quantos anos tiene? Responde. Tengo 37 años, tengo 20 años, tengo 15 años. Esta pergunta, penúltima pergunta, quero saber qual é a profissão da pessoa. Vamos lá, vamos usar o verbo dedicar-se, verbo reflexivo, então coloca o pronome reflexivo. A que te dedicas? A que te dedicas? O que você faz da sua vida? O que você faz? Qual é o seu trabalho? Formal, troca o T por C.
Assim como a gente fez no verbo llamar-se. A que se dedica? A que se dedica? Para você responder isso, usa o verbo ser. Soy professor. Soy ingeniero. Soy médico. Muito bem, agora vamos para a última pergunta, a sétima. Como a gente faz a pergunta para saber a hora, formal e informal, é uma maneira geral aqui também. Eu vou dar 3 formas, tá? Mas antes de eu falar, eu queria saber se você está gostando da aula, se essa aula vale aquele super like seu para o YouTube entender que essa aula ajudou você, vai ajudar muita gente. Quer aprender espanhol e mandar muito bem o castelhano? Então inscreva-se neste canal agora mesmo e não perca mais nada. Todos os dias uma aula nova para você. Estamos no desafio aqui, viu? De aprender castelhano todos os dias. Então vem comigo e vamos para a nossa última pergunta. Então, para eu saber a hora em espanhol, maneira mais geral, nem é formal nem informal, tá? Você pode usar para os dois, que é assim, ó. Que hora es? Que hora es? Não é que hora son, tá? Não é isso não, hein? Que hora es? Você pergunta a hora no singular em espanhol. Mas tem a maneira formal e informal usando o verbo tener, o verbo ter. Então vamos lá. Que hora tienes? Que hora tienes? Ou seja, essa é a forma informal. Formal, você já pegou muito bem, só tira o S. Que hora tiene? Que hora tiene? Para responder, es la, se for 1 da tarde, 1 da manhã, es la una. E para as demais horas, son las 2, son las 3, son las 4:10, 4:20 e assim por diante. Muito bem, então a gente se vê amanhã para mais uma incrível aula. Hasta luego, tchau!